Em 17 de março de 1526, às margens do rio Bidassoa, toda a corte francesa se preparava para testemunhar o intercâmbio pactuado no Tratado de Madrid, onde o rei Francisco I da França recuperava a liberdade após a Batalha de Pávia e cedia para o imperador Carlos V seus 2 filhos, Francisco e Henrique, na qualidade de reféns. Este último, um menino de apenas 7 anos de idade, parecia terrivelmente assustado. Não compreendia o que estava acontecendo, sabia apenas que iriam afastá-lo dos seus próximos e levá-lo para longe de sua terra. Aparentemente, ninguém se importava com seu medo, solidão e desamparo. Ninguém, exceto uma mulher 20 anos mais velha do que ele, que se aproximou do menino, abraçou e beijou. Henrique nunca se esqueceria daquele beijo, o primeiro de muitos que receberia daquela bela e compassiva dama que se chamava Diana de Poitiers e se tornaria a mulher de sua vida. Diana de Poitiers nascera no castelo de Saint-Vallier, na França, em 3 de setembro de 1499. Era filha de Jean de Poitiers, conde de Saint-Vallier, e sua mãe era Jeanne de Batarnais. Foi educada com grande refinamento e possuía considerável formação cultural. Acabava de completar 15 anos quando o pai resolveu casá-la com Louis de Brezé, que tinha cargo semelhante ao de vice-rei da Normandia. Sem dúvida, era um casamento muito conveniente para o senhor de Saint-Vallier, mas não tanto para sua jovem filha, pois o marido era 40 anos mais velho do que ela. Diana acabou sendo introduzida na corte. Em virtude da posição do marido, tornara-se dama de companhia de Cláudia da França, primeira esposa de Francisco I, e a partir de 1530 de Leonor da Áustria, futura esposa do rei, que pouco depois chegaria de Madrid em companhia dos 2 pequenos príncipes, dos quais se despediria nas margens do rio Bidassoa. O relacionamento entre Diana de Poitiers e o segundo filho do rei Francisco I remonta a muito tempo antes da chegada de Catarina de Médici à França, em 1533. Diana era conhecida como uma mulher de beleza estonteante e possuía nos tempos de casada uma virtude sem máculas. Na primeira vez em que se viram, ele tinha 7 anos e estava de partida, pois ao lado de seu irmão fora feito prisioneiro na Espanha, devido a um acordo de guerra assinado entre Carlos V e o pai dos meninos, que era mantido cativo pelo imperador. O rei da França foi então liberto e seus filhos assumiram o fardo do monarca. Enquanto todas as atenções estavam voltadas ao herdeiro do trono, aparentemente Diana foi a única que se preocupou com Henrique, comovendo-se com a angústia do pequeno, dando-lhe um beijo no rosto e um abraço. Essa recordação ficaria gravada na memória da criança durante os 4 anos em que passou na prisão espanhola. Quando finalmente foi liberto, em 1530, uma grande celebração foi organizada, coroada por um torneio em homenagem à nova rainha de Francisco, Eleonora da Áustria, irmã de Carlos V. Na ocasião, foi dito que o príncipe Henrique já tinha 11 anos, duelou sob o favor de Diana. Dessa forma, selava-se uma autêntica declaração de amor por parte do jovem. Porém, diferentemente do romântico cavaleiro de armadura, Diana era ambiciosa e com um profundo sentimento de amor próprio. Na opinião da professora Benedetta Craveri, ela tinha a frieza, a altivez e a inclinação à castidade da deusa cujo nome era o seu. Para outros historiadores, o amor dos dois só surgiu algum tempo depois, já que nessa época ela ainda era casada. De fato, para uma mulher que o frequentava a corte do rei Francisco I, uma das mais devassas do período, manter-se casta exigia uma profunda retidão moral que poucas conseguiram manter. Diana foi uma delas, sendo devota ao marido e às filhas. Essa situação sofreria um revés
quando em 1531 Luís de Brezé morreu, deixando a esposa viúva aos 31 anos de idade. Não obstante, contra os prognósticos de alguns e assombro de outros, Diana foi uma esposa abnegada e, após enviuvar, adotou o negro, o branco e o cinza como únicas cores para suas roupas, em homenagem ao homem que tinha sido seu marido e pai de seus filhos. Talvez por essa conduta irrepreensível tenha sido permitido conservar os cargos do defunto marido. Apesar de ainda estar numa idade casadora, Diana de Poitiers não quis contrair segundas núpcias, administrando sozinha a fortuna e os bens da família. Foi um dos exemplos mais notórios de mulheres economicamente emancipadas da época, que tinha mais liberdade de ação do que muitas outras casadas. Por outro lado, agora estava livre para ser cortejada pelos homens, tornando assim o caminho mais fácil para o Duque de Orleans. Foi o próprio rei Francisco I que pediu a Diana que animasse seu filho Henrique, rapaz atlético, atraente e hábil, porém de caráter triste e muito calado, apelidado de o Belo Tenebroso. Os 5 longos anos de cativeiro em Madrid haviam obscurecido o temperamento do jovem príncipe. Por isso, apesar de todas as condições necessárias para gozar a vida, Henrique se tornara retraído, pouco amigo de festas e constantemente triste. Francisco I soube perceber como curar os males que lhe todavam a alma, e Diana se transformou em seu melhor remédio. Cumprindo as ordens do rei, ela se dispôs a converter-se em dama do melancólico príncipe, isto é, ao estilo dos livros de cavalaria e segundo a moda das cortes, iniciou-se uma relação na qual encarnava o amor puro e desinteressado para com seu cavaleiro, sem que entre ambos houvesse qualquer relação física. Além disso, Francisco I já previra tudo. Na eventualidade de que a tensão fosse demasiadamente forte para o jovem príncipe, resolveu casá-lo em 1533 com a moça italiana da mesma idade, chamada Catarina de Médici. A jovem filha de Lorenzo II de Médici, já deslumbrada pela perspectiva de ser princesa da França, pensou estar vivendo um sonho, quando em 1536 a morte de seu cunhado Francisco transformou Henrique em príncipe herdeiro da França e, consequentemente, abriu-lhe caminho para o trono. Sabe-se também que Diana deu bastante apoio ao projeto de casamento entre Henrique e Catarina de Médici, já que sua avó paterna era irmã do avô materno de Catarina, de modo que as duas eram primas em segundo grau. A preocupação do rei com seu herdeiro e Diana não adiantou. A paixão entre os dois transbordou e a relação platônica não tardou a passar a outro plano. Apesar da diferença de idade, Diana aos 40 anos continuava a ser uma mulher de grande beleza e imenso poder de sedução, que mantinha totalmente subjugado o jovem príncipe, que acabava de ultrapassar os 20 anos. Henrique se entregou completamente a Diana, mais do que amor, pode-se falar em fascinação. Adotou cores preto, branco e cinza de sua dama. Assinava com meias luas entrelaçadas e não havia assunto político ou diplomático que não lhe pedisse conselho. Henrique também utilizava um monograma com a letra H e 2 Ds entrelaçados nos vestuários, paredes, em revestimentos do solo e nas principais fachadas dos palácios reais da França. O monograma ainda pode ser visto até hoje em várias partes do Museu do Louvre, em esculturas em baixos relevos no teto da sua amada, como Diana a Caçadora, da mitologia romana, e seus atributos, como o arco, a lua crescente, cachorro de caça, a gazela. Entretanto, sua jovem esposa se mortificava. É verdade que não se tratava de uma mulher extremamente bela, mas era inteligente, bem preparada e, além disso, sensata e ambiciosa. O bom senso, portanto, a advertia de que sua posição estava em perigo. Em mais de 7 anos de casamento, não havia conseguido dar um filho ao então príncipe herdeiro, mas este tinha uma filha bastarda, fruto de uma relação esporádica com a bela piemontesa. Se fosse comprovado de que Catarina era estéril, o Papa poderia muito bem anular seu matrimônio. Essa possibilidade não convinha a nenhuma das mulheres do
príncipe Henrique, a esposa, porque acarretaria a perda de status de futura rainha, e a amante, porque a sucessora de Catarina poderia não aceitar uma situação que lhe permitisse permanecer na corte ao lado do amado. Assim, portanto, era melhor para ambas aliar-se. Entre esposa e amante, estabeleceu-se um pacto tácito que as fazia odiarem-se cordialmente. Evidentemente, o papel mais cômodo cabia a Catarina, porque seu poder, na verdade, se limitava a receber as honras da corte. Para ajudar, Diana de Poitiers chamou Catarina em um canto e conseguiu fazer com que ela se abrisse. Catarina revelou à rival que vinha se submetendo a todos os tipos de tratamento, desde mágicos a religiosos, para conseguir engravidar. Rejeitando todas essas medidas, Diana ofereceu conselhos sexuais para a jovem, que poderia ajudá-la. Diana foi capaz de oferecer-lhe alguns conselhos práticos, inclusive algumas posições alternativas para o ato sexual, pois o útero de Catarina tinha um formato em comum. Diana então convenceu Henrique a submeter-se a uma pequena cirurgia, considerada como pouco mais do que uma circuncisão. O passo seguinte foi mais difícil para os três. Em noites pré-estabelecidas, Henrique se recolhia como de costume com sua amante, mas depois de ficar algum tempo nos braços dela, Diana o mandava subir para o quarto de Catarina, que ficava diretamente acima do seu, onde ele fazia amor com sua esposa. Logo a seguir, com o dever cumprido, Henrique voltava para sua amada Diana e ficava com ela pelo resto da noite. Depois desses conselhos e mudanças, Catarina passou a parir um filho após o outro, até dar ao monarca 10 descendentes, mas em nenhum caso lhe permitia influir minimamente sobre o marido e muito menos obter seu amor. É provável que a astuta italiana confiasse que o tempo colocaria as coisas no lugar e acabaria com a lendária beleza de Diana, a qual, como se fosse pouco, via-se multiplicada nas salas do palácio em uma infinidade de estátuas, quadros e alegorias, com a imagem da deusa caçadora, cujo nome levava a favorita, e que invadiam todas as residências reais. Para manter-se desejável por Henrique, Diana de Poitiers adotou uma rotina espartana, desde banhos gelados e exercícios físicos ao ar livre até o banimento de cosméticos nocivos para a pele. A julgar pelos retratos dela pintados nesse período, podemos observar que ela era realmente uma mulher atraente, descontando-se, é claro, as possíveis suavizações dos traços da idade feitos pelos artistas na tela. Um dos seus retratos mais famosos, de aos 50 anos de idade, ela aparece nua no papel da deusa Diana, deitada de lado, apoiada sobre um cervo real. Nesse sentido, a aventura de uma favorita tenaz, ávida e ambiciosa, tomou a forma de uma fábula mitológica que proporcionou pela primeira vez na França o florescimento de uma arte alegórica. A morte de Francisco I acirrou as divergências. Henrique, já coroado rei, tratou de encher a amante de favores, adereços e propriedades. Tantos e tão vistosos foram os presentes do rei a Diana que o escritor francês François Rabelais não hesitou em exclamar: "O rei pendurou campanhas de ouro no pescoço de sua mula." Convertida em duquesa de Valentinois por prerrogativa real, a influência de Diana não conhecia limites. Colocava seus amigos em postos de governo, influenciava a orientação da política externa e até mesmo se ocupava da educação dos filhos do rei e de Catarina, nomeando para tutor dos príncipes seu primo. Católica fervorosa, não tardou em empreender uma cruzada quase pessoal contra os huguenotes, mas o fato de todos os bens confiscados dos huguenotes terem passado à propriedade de Diana permite sustentar uma dúvida mais que razoável sobre a sinceridade de sua fé. O rei passava a maior parte do dia junto de sua favorita. Nessa altura, Diana já completara 60 anos, mas continuava a manter considerável beleza e, sobretudo, um porte respeitável e uma elegância de modos que fazia com que, apesar da situação irregular, sua presença não fosse ofensiva para ninguém no palácio.
Os artistas a tomavam como modelo, os poetas a celebravam, os cortesãos buscavam sua companhia, sem levar em conta os ciúmes cada vez maiores da rainha, embora resignada em saber que a favorita era dona do coração do marido, não tolerava sua proeminência no palácio. O ciúme de Catarina de Médici chegava a ser doentio. Dizia-se que chegou a idealizar um sistema para poder ver sem ser vista o que ocorria na alcova de Diana quando o rei a visitava. As consequentes sessões de espionagem eram autênticos ataques de ira entremeados de pranto. Mas ela não podia fazer nada para separar os amantes. Apesar dos anos, Henrique II continuava absolutamente fascinado por Diana. Nas mãos de Diana, Henrique levava uma vida galante, rodeado de artistas, praticando a caça e organizando torneios, em que entregava as armas aos pés de sua amada. Justamente durante uma dessas ocasiões, em 30 de junho de 1559, após a celebração do casamento por procuração de sua filha Isabel de Valois com Felipe II da Espanha, o monarca, envergando as cores de Diana, enfrentou um capitão escocês e uma lança penetrou no olho do rei. Uma terrível agonia de 10 dias pôs fim à vida do monarca, à sua história de amor e felicidade com Diana de Poitiers. A hora de Catarina de Médici havia chegado. Ela não permitiu que Madame, como era chamada Diana no palácio, entrasse nos aposentos do rei. Somente ela permaneceu à cabeceira do rei e só ela tratou do funeral. A favorita teve de conformar-se a ver passar o cortejo fúnebre de sua janela. Pouco depois, Catarina exigiu que Diana devolvesse as joias, o dinheiro e a maior parte de suas propriedades, e o mais belo presente dado em vida pelo rei Henrique II, um castelo no Vale do Loire. Em compensação, a rainha lhe deu o castelo de Chaumont, onde também havia passado momentos felizes, mas depois da morte do rei, ela apenas o visitou. Triste e derrotada, Diana se retirou para seu castelo de Annette, o mesmo que anteriormente, ao enviuvar de Brezé, havia mandado decorar como um templo à sua pessoa. Era o lugar onde ela e o marido haviam acolhido um dia muito distante a família real e onde ela se transformara em dama de um jovem cavaleiro chamado Henrique. Ali morreu, perdida em suas recordações, em 25 de abril de 1566. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até um próximo. Tchau!